Amor que desafia a morte. Dizem que o amor tem limites que a carne não atravessa, mas a história de Elisa Monroe e Matteo Alencar desmente tais certezas como quem apaga uma linha traçada por homens e a substitui por uma escrita que sangra e respira na penumbra. Eles se conheceram na pequena cidade costeira de Val-Renard, na França. Um lugar que aparece e desaparece dos mapas, conforme o humor da neblina, e onde o cemitério fica mais próximo do mar do que das casas, como se os mortos gostassem de ouvir as ondas, mesmo depois que seus pulmões se calam. Elisa era pintora e encontrava beleza até no mofo das paredes. Matteo trabalhava nos arquivos do Museu Mortissunia, da vizinha Ravenholm. Um prédio que guarda obras tão antigas que ninguém sabe dizer se vieram do passado ou do futuro. Foi ali que ele encontrou os primeiros sinais de um amor que já estava condenado desde o primeiro olhar. Um amor com cheiro de salmaresia e despedidas anunciadas. Os moradores de Val-Renard comentavam que Elisa tinha nascido com um coração frágil, um tic-tac que não gostava de pressa e que ameaçava silenciar a qualquer instante. Mas ela nunca teve medo, não, enquanto seus olhos encontravam os de Matteo. E ele prometia que nada, nem mesmo os céus fechados diante do fim, poderia arrancá-la de seu lado. Passaram a viver como se o tempo fosse uma mentira. Dançavam sob a iluminação fraca dos lampiões. Respiravam versos de poetas proibidos e dormiam em quartos onde o vento parecia rezar por eles. Frases em línguas perdidas. Porém, o amor, que é muito intenso, costuma ser também muito breve, e numa noite de inverno úmida e silenciosa, o coração de Elisa decidiu não acompanhar o amanhecer, deixando Matteo diante de um mundo que parecia ridiculamente grande para alguém que perdeu a única razão de existir. A cidade preparou o velório com flores que tinham perfume de adeus e velas que tremulavam como mãos nervosas. Os sinos da capela de Santa Adèle tocaram lentos, como se tentassem convencer o tempo a andar para trás. E Matteo permaneceu imóvel ao lado do caixão de Elisa, seus dedos tocando os dela gelados, porém ainda suaves, como se o amor estivesse adormecido e não morto quando finalmente fecharam a urna. Matteo deixou apenas uma frase sussurrada, como um pacto selado sem testemunhas. Elisa, eu vou até onde você for. Não importa o que exista depois da morte. Não importa quem tente nos separar. E ninguém notou. Mas quando ele disse essas palavras, uma das velas se apagou, mesmo sem vento, mesmo sem explicação. Após o enterro, algo dentro dele quebrou e não voltou ao formato original. Ele se mudou para uma casa isolada perto das falésias, em Austerloch, ao norte da Escócia, onde dizem que o som do mar não ecoa, porque o oceano ali é profundo demais para devolver vozes. Todos achavam que Matteo estava tentando recomeçar. Mas, na verdade, ele estava se preparando para um reencontro que desafia a ordem natural das coisas, pois o amor, quando se recusa a morrer, vira ritual ao cair. Do sol, ele visitava o cemitério da vila, acendia incensos trazidos do Museu Mortissunia e lia cartas escritas para Elisa, cartas que ninguém deveria ler porque transbordavam dor, esperança e uma fé que nem as igrejas ousam abençoar. Certa noite, quando a lua estava tão antiga que parecia prestes a desabar sobre o mundo, Matteo ouviu passos atrás de si, no mesmo caminho onde enterraram sua amada os passos. Tinham o ritmo do coração que ele conhecia melhor do que o seu mesmo. Hesitando, ele olhou e viu algo que não deverá ser visto por quem ainda quer dormir. Tranquilo, Elisa estava ali, ou algo que ainda lembrava Elisa. Seu vestido branco estava coberto de terra fresca. Seus olhos brilhavam como os de alguém que acordou de um sonho longo demais. E mesmo sem respirar, ela parecia viva, com uma fome que não era de comida, mas de presença, de contato de amor. Ela se aproximou e tocou seu rosto com dedos que tremiam como folhas fora de estação. E Matteo entendeu seu desejo antes mesmo que ela pronunciasse qualquer palavra.
o desejo de continuar amando, de continuar sendo amada. Eles se beijaram, e naquele beijo a morte enfraqueceu como um inimigo ferido tentando recuar para as sombras. Mateus sentiu o frio deixando o corpo de Elisa como se arrepios caminhassem para trás, devolvendo vida pelo toque. Porém, algo errado também despertou, pois não há ressurreição sem consequências. O vento parou, o mar silenciou os pássaros que sempre assistem à desgraça alheia, fugiram antes que o cenário se tornasse um altar profano. A cada encontro nas noites seguintes, Elisa ganhava mais cor, mais calor, mais presença, e ao mesmo tempo a cidade de Austerloch adoecia, lâmpadas queimavam sem explicação, espelhos embaçavam sem respiração alguma por perto, e as flores do cemitério apodreciam em poucas horas, como se algo estivesse retirando a vida do mundo aos poucos para devolvê-la a Elisa. Cada instante que ela vivia custava um instante subtraído de alguém. Um padre assustado chamado Father Brennan procurou Mateu implorando que ele interrompesse o que quer que estivesse fazendo. Mas Mateu apenas sorriu com o tipo de loucura que nasce do amor e respondeu que ninguém poderia julgar o que dois corações querem quando um deles já enfrentou a morte. O padre então revelou um segredo dos arquivos sagrados de Ravenholm, escritos que dizia terem sido encontrados no mar sem nenhum sinal de navio afundado. Eles falavam de um ritual antigo, o vínculo de Thanatos, um laço formado, quando alguém promete diante dos mortos que seguirá a pessoa amada até onde ela for, e quando essa promessa é feita com pureza demais, o morto pode voltar. Porém, drenando o mundo ao redor para recompor sua essência, retornar à vida custa caro demais. Mateu escutou tudo, mas sua devoção era uma cegueira voluntária. Ele preferia destruir o mundo a aceitar que Elisa ficasse novamente debaixo da terra. E naquela madrugada, a própria Elisa o chamou, não com voz, mas com presença. Ela o guiou até o penhasco mais alto de Austerloch, onde o mar parecia pronto para engolir qualquer alma que ousasse olhar para baixo. Ela se aproximou e, enfim, falou pela primeira vez, desde que retornara, uma voz profunda como ecos dentro de catacumbas. Ela disse que não podia permanecer ali, que a morte estava furiosa por ter sido enganada, que algo viria buscá-la e levaria tudo ao redor, junto se ela continuasse. No lado errado da existência, então segurou a mão de Mateu e pediu que ele a deixasse partir. Mas quem ama, quem desafia a morte, não aceita despedidas. Ele abraçou Elisa e prometeu ser o escudo dela contra qualquer sombra, ou Deus ou inferno, e o céu se rasgou em relâmpagos silenciosos, como olhos de criaturas acordando diante da afronta. Então o chão vibrou. Uma força invisível puxou Elisa, como se a terra quisesse engoli-la de volta. Mateu lutou, segurou seu braço com ambos os braços, e por um instante ele realmente venceu, pois o amor deles brilhou como lampejo de aurora dentro da noite. No entanto, no momento seguinte, a morte não discutiu, apenas tomou sua decisão, e Mateu foi arrastado junto, no desespero, ainda segurando Elisa, até que ambos desapareceram na queda, rumo ao mar, que tudo engole e nada devolve. Dias depois, pescadores encontraram na praia de Keldar duas silhuetas abraçadas, enroladas em algas, como se o oceano não tivesse coragem de separá-los novamente. Não havia ar nas bocas, nenhuma chama nos corpos, porém os dedos permaneciam entrelaçados, testemunhando que nem a morte foi capaz de desfazer aquele laço. Os moradores dizem que à noite, quando o nevoeiro cobre a costa, duas figuras são vistas, caminhando de mãos dadas na areia molhada, sem deixar pegadas, sem emitir sons, como noivos eternos, esperando que o mundo acabe para poderem dançar em paz mais uma vez. Só que agora, para sempre. Obrigado, viajante das sombras, por atravessar esse relato comigo. Se você ouviu até aqui, deixe seu rastro. Inscreva,
Se compartilhe este vídeo com alguém que acredita que o amor não respeita fronteiras, nem portas fechadas, nem caixões lacrados. Assim, mantemos nossa chama acesa até o próximo encontro neste canal. Crônicas de Outro Mundo, onde o que está morto talvez só esteja esperando ser chamado novamente. Nos veremos no próximo ritual.